Você já parou para pensar que você é parte de um sistema gigante? Um sistema que envolve todos os seres vivos, todos os elementos do planeta, todas as células do seu corpo. Para um sistema funcionar direito, todas as partes precisam estar saudáveis. É como um carro. Se você não cuidar do pneu, do amortecedor, do motor e da gasolina que você põe nele, ele pode quebrar e o prejuízo vai ser muito grande. Somos todos pequenas engrenagens em uma máquina azul gigante. Se as abelhas morrem, nós não temos comida. Se o ar fica poluído, nós não respiramos. Se uma pessoa come uma coisa contaminada, significa que uma parte considerável do planeta já está doente. E isso acontece com a nossa mente e com o nosso corpo também. Uma ideia ruim pode contaminar sua mente. E uma única célula doente pode te causar um câncer. Eu mesmo demorei para entender algumas dessas coisas, mas tudo que eu aprendi, eu projetei como um raio de luz no amarelo, como em um prisma. Esse disco é baseado em 4 pilares: paz, clareza, compaixão e coragem. Explico. Você precisa de paz. Através de um ambiente de paz, você consegue enxergar a realidade com mais sensibilidade, vamos dizer assim. A partir desse momento, você consegue enxergar as coisas com mais clareza. E enxergando as coisas com mais clareza, você consegue se colocar no lugar dos outros, despertando assim a sua compaixão. E a partir do momento que a sua compaixão estiver desperta, a coragem vem. E é através da coragem que você vai lutar para mudar essa realidade. É isso que o Brasil e o mundo precisam fazer nesse momento. É disso que a gente vai falar aqui. Vão ser 4 movimentos, como uma sinfonia, onde nós e o mundo são os instrumentos. Vamos nos afinar e ficar prontinhos para tocar a música mais bonita que já existiu. Essa é a nossa história, tanto a minha quanto a sua. A gente junto pode fazer muita coisa foda, mas é o seguinte: primeiro, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Porque se a gente não estiver bem, como é que a gente quer que o mundo esteja? A importância de cuidar do corpo e da alimentação é a gente cuidar do nosso mundo, né? Eu acho que o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, cuidar da nossa mãe, né, que é a terra, né, cuidar da nossa Gaia, né, cuidar da nossa madre terra, cuidar da gente, que é pra gente enfrentar os desafios do dia a dia e do mundo, né, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, os nossos avós possam ter uma passagem boa aqui nessa vida, né, nesse mundo, né. Quando eu começo a estudar diáspora africana, 15 anos atrás, eu começo a descobrir o que eu havia perdido. Eu perdi o contato com a terra. E todos os processos da terra, o meu processo artístico, nunca mais eu tinha criado nada. E eu fiquei muito dependente das coisas que saem de lugares que eu não conheço. Nunca mais eu vi nada nascer de dentro da terra. E aí eu chego a uma informação de que era minha tecnologia. A tecnologia que Deus me deu. Tem um provérbio fula que fala: cuidar da terra até morrer. É para isso que a gente vive. E é para isso que o alimento sai dela. Então isso é um processo, uma tecnologia de processo civilizatório doado pela vida. De acordo com a Ayurveda, cuidar do corpo físico requer também uma ligação direta de um cuidado com o que nós chamamos de mente e o que nós chamamos de energia, que você pode chamar de espírito ou alma, como for mais confortável para o seu entendimento dessa questão energética. Um corpo, ele não vive sem o que nós chamamos de energia. A gente tem que se cuidar para a gente estar bem, né? Para transmitir essa energia, para falar tudo aquilo que a gente está falando de leveza, você também tem que estar leve para falar aquilo, não é só as ideias que tem que estar leve, entendeu? Quando eu termino uma atividade física, eu me sinto muito bem, assim. Quando eu tô correndo, coloco um fone de ouvido, o Capim Cidreira foi muito isso, eu ficava com os beats e aí pensando no que eu poderia falar. Quando se fala cuidar do corpo, eu acho que você está fazendo já um meio caminho para se cuidar do seu espírito também, sacou? Que o pensar positivo também, ele faz você falar mais palavras positivas e o poder da palavra é muito grande, que às vezes essas palavras vão se reverberando no seu dia.
e faz você se conectar com o espírito. Eu acredito muito nisso. E agora você deve estar aí se perguntando, firmeza, Emicida, mas como é que eu faço esse barato aqui na quebrada? E eu sabia que você ia me perguntar isso. Por isso, eu fui conversar com os camaradas e com umas camaradas minhas pelo mundo para dividir uma ideia com vocês. Se liga aí. Nós entendemos, né, e aí nós colocamos como um desafio, né, para o conjunto da sociedade, para quem está na cidade, para quem está na periferia, para quem está na favela, dois grandes desafios, né? O primeiro grande desafio é que nós precisamos compreender que consumir, que comer alimento saudável não pode ser um privilégio de uma parcela da sociedade. Ela deve e precisa ser reconhecida como um direito de toda a sociedade. Mas eu acho importante você conhecer a sua cidade, conhecer sobre os alimentos que existem na sua região, né? Sobre a época desses alimentos, se conectar com outras pessoas que estão fazendo trabalho ligado a isso também, sabe? Feiras orgânicas, feiras veganas. E aí eu vou dar 2 exemplos de alimentos que são considerados convencionais e que nascem de forma espontânea na rua, que a gente pode reconhecer com mais facilidade. A batata doce. O segundo exemplo é a abóbora bananeira. Tentar sempre fazer esse intercâmbio, sempre buscar esse conhecimento sobre os alimentos que são mais baratos, que não é porque ele tem menor valor no mercado, que significa que ele tem uma propriedade nutricional menor, e aí entender o que a gente pode comer hoje com esse valor mais baixo e continuar plantando, e plantar o caroço que vier, plantar a muda que vier, plantar o talinho que a gente conseguir. Nossa dica é sempre ver, né, coletivos. Hoje em várias quebradas tem coletivos de alimentação saudável. A favela está cada vez mais encarando a alimentação como uma bandeira de luta, né? Porque a nossa bandeira de luta sempre foi a saúde, o saneamento básico, né? E a alimentação, ela vem se fortalecendo cada vez mais. A atividade física como um todo pro Ayurveda tem uma importância bem interessante. Quando a gente pensa em atividade física, né, no dia a dia, a gente já imagina a pessoa dentro de uma academia levantando peso. A gente entende que a atividade física não necessariamente necessita ter atividade como um exercício. Entender o tipo de atividade física que vai ser bom pro nosso corpo, mente, e fazer essa ligação com o que a gente chama de alma, espírito ou energia, é muito importante.